Muito bem, estamos de volta aí. A questão que ficou pendente é saber se o nosso médico que foi impedido de realizar o salvamento do nosso paciente, que a família não queria que fizesse transfusão, se ele responderia criminalmente. Excludente de licitude, né, ficou um pouquinho difícil, mas tentamos enquadrar no estado de necessidade de você não poder se desvencilhar dos familiares. Se ele fosse punido com relação à culpabilidade, teria algum meio de você excluir a punibilidade? Acharam alguma coisa, não? Não achei nada, tomei café, tô até meio elétrico, tá, parabéns. Parabéns. E aí? Lembra dos requisitos da culpabilidade? Não lembro disso, isso é penal, essa disciplina menor. Parabéns. Parabéns, se não descobriu hoje, fica para amanhã, filho. E aí? Dá uma olhadinha no artigo 59 do Código Penal. É o 59 que fala lá das circunstâncias judiciais, é isso? É isso, 59? O que o 59 do Código Penal fala aí, filho? Da fixação da pena? Será que teria alguma coisa aí que poderia diminuir a pena do nosso cliente? Eu iria alegar que ele não tinha condição de exercer a função dele, ele estava impedido, cara. Mas se ele tivesse alguém que quisesse que ele fosse punido, tem que ser a punição menor. Lembra do sistema trifásico de aplicação da pena? Primeira fase, segunda fase, terceira fase, lembra dessas fases? Isso é penal, né, cara? Primeira fase, né, as qualificadoras, não é isso? Segunda fase, atenuantes e agravantes, não é isso? Terceira fase, circunstâncias judiciais. Nós estamos na terceira fase do artigo 59, né? No artigo 59 dá para tirar alguma coisa aí na atuação do nosso médico que não pôde conseguir clinicar? O que você colocaria aí no artigo 59 para ajudar o nosso médico lá? Culpabilidade. Inelegibilidade de conduta diversa? Muito bem, isso mesmo. O que mais? Inelegibilidade de conduta diversa. Ele não tinha como agir, filho. Então não dá para ser punido porque não tinha como agir. Mas são os requisitos dentro da culpabilidade. Nós estamos na fixação da pena. Ai, professor, não ia fazer nada, viu? Tive um problema com o médico, quero que eles morram todos na cadeia. Vocês podem pensar em casa, moçada. Tá? Então é o seguinte. Você teria que, primeiro caso, tentar excluir a tipicidade. A tipicidade, né, ele não cometeu homicídio nem doloso nem culposo, porque ele não teve condição de agir. Ele não fechou os olhos e não quis socorrer a pessoa que está se afogando. Ele não tinha como sair de onde estava para socorrer a pessoa. Beleza? Mas se eventualmente ele fosse denunciado, você teria que diminuir a punibilidade. E dentro da culpabilidade tem a inelegibilidade de conduta diversa. Não tinha como ele evitar aquela lesão, porque ele não tinha como agir. Tranquilo? Então, se ele fosse denunciado, ia ter que excluir a punibilidade dele. Inelegibilidade de conduta diversa. E se fosse punido, teria dentro das condições excluir a punibilidade. Ia dizer que é uma pessoa boa, que não tinha antecedentes, uma pessoa do bem, etc, etc, etc. Beleza? Mas isso é muito penal para o nosso gosto aqui. Volta para nós. Meus amigos, estamos vendo aí a questão do Estado laico. Com relação a isso, tudo bem? Ficou claro para vocês? Não se pode adotar uma religião oficial. Beleza? Por isso o país é um país laico. Existe relação entre Estado e religião? Sim, para a colaboração de interesse público, as entidades filantrópicas, que têm benesses legais, tanto as entidades filantrópicas, quanto os próprios templos ou religiões. Templos e religiões. Até aqui, beleza? Falamos da questão do Deus no preâmbulo, que não indica a adoção de uma religião oficial. Beleza? Comentamos a questão da ação civil pública para retirar a expressão Deus seja louvado de uma célula de dinheiro, que para nós totalmente inócua, tem coisa melhor e mais importante para se proteger, inclusive para o bem do interesse público. E paramos por aí, né? Trouxemos essa questão lá do rapaz, da transfusão de sangue. Estado e religião é muito complicado, não sei para quem vocês vão defender, ou para quem vocês vão advogar, né, filho? Tirar crucifixo de local público, ao fazer isso, desrespeita-se a história do nosso país. Eu acabei de falar no começo que, historicamente, o nosso país era um país católico. Da segunda Constituição para frente, ele se tornou um país laico. Ah, esse feriado religioso do Corpus Christi. Cria outro feriado de outra religião, pô. Eu sou totalmente favorável a ter mais feriados. Feriado do copo d'água, feriado da cannabis, sei lá, inventa uns feriados aí. Quanto mais feriados, melhor. Beleza? Acabar o que tem é burrice. Ou acabar por revanchismo é burrice. Se na minha não tem, ali não tem que ter. Parabéns, pessoa do bem.
Percebe se a sua religião está acima de tudo, né? Até aqui, beleza? Podemos caminhar? Tá. Filhão, quanto a religião já foi. Terceira classificação. Quanto à extensão. A nossa Constituição é pequena ou grande? Grande. Lembra? Ela é chamada de analítica ou prolixa. A nossa Constituição é analítica ou prolixa, porque ela é grande. Grande, tem uma grande quantidade de artigos, né, filha? Tem uma grande quantidade de artigos. Tem uma grande quantidade de artigos. E por quê? Dentro dela, nós encontramos dentro da nossa Constituição 2 tipos de normas, que podem ser objeto de pergunta na prova. Nós temos normas materialmente constitucionais, nós temos normas materialmente constitucionais e também temos normas formalmente constitucionais. Então, repetindo, meus caros, nós temos normas materialmente constitucionais e temos normas formalmente constitucionais. Lembra da faculdade e da primeira fase? Normas materialmente constitucionais são aquelas que estruturam o Estado. Elas estruturam o Estado. Então, se quer na prova da ordem ou num concurso público, normas estruturantes são as normas que estruturam, beleza? Que criam o Estado. Tem uma vinculação intrínseca com o Estado, organizam o Estado. São necessárias para o Estado. Agora, como é a segunda fase, a gente tem que apontar. Então, se quer na prova, né, com relação, ele puxar alguma coisa doutrinária, que eu acho pouco provável, mas isso aí pode cair. Me localize onde está prevista a separação dos poderes. Isso é rápido. Os senhores concordam que a separação dos poderes é uma norma estruturante constitucional? É uma norma da essência constitucional? Sim ou não, rápido? Sim, né, filho? Estão dizendo para mim que eu quero alguns argumentos, alguns fundamentos. Então, imagine que na prova, eles querem falar que o nosso Estado vai ser unificado, vai acabar com a separação dos poderes. Seria possível acabar com a separação dos poderes? Sim ou não, rápido? Não. Seria constitucional e inconstitucional. Então, se caísse na prova uma emenda constitucional para unificar os poderes, seria inconstitucional. Agora eu quero os argumentos. Quais seriam os argumentos? Vamos lá. Artigo segundo, sim ou não, rápido? Sim. Qual outro? 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Então, artigo 2º, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. E é importante, a cláusula pétrea ou não? E a cláusula pétrea é expressa ou explícita, né? Cláusula pétrea, expressa ou explícita. Tudo bem? Agora eu pergunto para os senhores, nós já vimos isso. Os senhores colocariam os respectivos artigos que disciplinam os poderes? Legislativo do artigo tal. Executivo do artigo tal. Judiciário do artigo tal. Colocariam isso? Óbvio, né? Óbvio que sim. Então você pode colocar como observação. Listar também os artigos referentes aos respectivos poderes. Listar também, depois pode fazer isso em casa, né? Os artigos referentes aos respectivos poderes. Agora vamos melhorar essa questão, trazer uma coisa mais para a segunda fase. Pensa comigo, se cai na prova assim, através de emenda constitucional, pode-se suprimir a quase totalidade da função legislativa do poder legislativo, vai retirar o poder legislativo, a função de legislar do legislativo, e vai ser delegada ao executivo, que o exercerá por medida provisória. Constitucional e inconstitucional, rápido. Totalmente inconstitucional. Não posso retirar competência de um poder ou transferir para outro. Lembra que o Joaquim Barbosa falou, os partidos são partidos fictícios, são brincadeiras, as pessoas votam em pessoas. Ele falou uma coisa que é da real, a gente percebe isso claramente. É lógico que ele esqueceu que quando ele fala, agora não é só como ministro ou como professor, mesmo que recinto fechado. Sempre o pessoal vai levar para o lado do chefe do Poder Judiciário.
Percebeu? Não disse nada de novidade. Todo mundo fala isso aí aos quatro ventos. Mas aqui para nós. Mudar a competência ou retirar a competência de um poder para passar para o outro seria inconstitucional. Será que aconteceu alguma coisa próxima e vocês leram nos jornais aí que as decisões do Supremo teriam que ser referendadas pelo Congresso Nacional? Ouviram há pouco tempo atrás essa idiotice? Constitucional ou inconstitucional? Totalmente inconstitucional, viola o quê? A separação dos poderes. Até aqui, beleza? Joinha? Então entenda, normas estruturantes, são aquelas normas que estruturam, que disciplinam o Estado, regem o Estado. Por exemplo, separação dos poderes. Tudo bem? Outros dois exemplos. Nacionalidade. Onde é que está? Nós vamos ver isso para frente, o tema nacionalidade. Provavelmente amanhã. Nacionalidade, qual é o artigo? 12. Artigo 12. Será que tem algum inciso no artigo 5º que fala de nacionalidade também? Alguma intercorrência com relação à nacionalidade? Brasileiro nato pode ser extraditado? Não. Beleza? Posso extraditar estrangeiro por crime político ou de opinião? Não. Onde é que está isso? Bem próximo, pessoal. No artigo 5º tem dois incisos, um colado no outro. Artigo 5º, inciso 51 e 52. Muito bem. Nós vamos ver nacionalidade para frente. Nacionalidade é outro tema estruturante. Saber quem é nacional daquele país. Tá? Direitos políticos. De qual artigo a qual artigo? Nós vamos ver para frente também. De qual artigo a qual artigo? Do artigo 14 ao artigo 17. Do artigo 14 ao 17. Lembra que na primeira fase de vocês caiu uma questão sobre partidos políticos? Beleza? Então, todo mundo junto? São normas estruturantes, aquelas que dizem respeito à estrutura do Estado. Então, para fim de concurso, quem são os poderes? Quem são os nacionais daqueles poderes? Se aqueles nacionais participam do poder através de eleições, direitos políticos. Então, separação dos poderes, nacionalidade, direitos políticos. E também aquele limite que existe para o Estado. Os direitos e garantias individuais, artigo 5º. Até aqui, beleza? São normas estruturantes, sem as quais o Estado não existe. Se você começa a pensar no constitucionalismo da Idade Média, Idade Clássica, Idade Média para frente, a ideia de Constituição é limitar o poder no Estado. Lembra disso aí? Constitucionalismo tem a ver lá com a Lei de 12 Tábuas, com as cidades-estados, lá com a Magna Carta e dali para frente. A ideia é limitar o poder dentro do Estado. Joinha? E é lógico, estruturar o Estado. Isso tem a ver com o constitucionalismo. Já viram falar do neoconstitucionalismo? Lembra o que é neoconstitucionalismo? Essa nova visão do que é constitucional, realizando aquilo que está em abstrato na Constituição. Aquilo que está na Constituição, esse neoconstitucionalismo, um ativismo judicial. O que é isso? O que está na Constituição tem que ser implementado, cara. Tem que ser realizado. Tranquilo? Então, se na nossa Constituição tem direitos sociais, dá uma olhadinha no artigo 6º. Dê uma sapeada no artigo 6º, moçada. Artigo 6º. Não tem aí? Saúde, educação, tem um monte de coisa. Saúde, educação, lazer, tem aí? Artigo 6º. O artigo 6º é uma espécie de introdução do que vem lá na frente. Dá uma olhadinha no título 8º. Dê uma olhadinha no título 8º da Constituição, moçada. Título 8º. Assistência social, seguridade social, saúde, meio ambiente, educação. Tudo isso não está no título 8º? Checa para mim. É o título 8º, né? Todo mundo junto aí? Os senhores concordam que o título 8º, ele vai explicar, seccionar o que está previsto genericamente no artigo 6º? Lembra que acabamos de ver aí? Tem o que é a proteção do idoso, da criança, do meio ambiente. Saúde, está aí, moçada? Checa para mim. Direito à saúde, está aí? Direito à saúde, direito à educação. Tem aí? Saúde, educação. Todo mundo bem? Proteção do meio ambiente. Podemos caminhar? Tá. Então, quando eu falo em normas materialmente constitucionais, são aquelas normas que estruturam o Estado. Até aqui, beleza? Joinha? Essas normas essenciais para o Estado, materialmente constitucionais. Separação dos poderes, nacionalidade, direitos políticos, direitos e garantias individuais. E agora eu estou comentando de direitos
sociais. Saúde, educação, transporte e lazer. Beleza? Tá. Será que saúde e educação seriam normas materialmente constitucionais ou formalmente constitucionais? Bom, aí tem que olhar a doutrina, né, cara? A doutrina clássica, vem aqui comigo. Quando se fala em normas formalmente constitucionais, são aquelas normas localizadas na Constituição. São aquelas normas localizadas na Constituição, daí você continua aí que tem espaço no seu caderninho. Mas que podem ser retiradas sem afetar a estrutura do Estado. Mas que podem ser retiradas sem afetar a estrutura do Estado. Mas que podem ser retiradas sem afetar a estrutura do Estado. Deu certo aí? Vamos repetir então. Normas formalmente constitucionais são aquelas localizadas na Constituição, mas que podem ser retiradas sem afetar a estrutura do Estado. Tudo bem? Então é uma questão de topografia, você quer na sua prova. Por uma questão topográfica tem a ver o quê? Com localização. Beleza? Então, topográfica tem a ver com localização, tem a ver com formalmente constitucional. Só que não é uma questão tão simples. Então, materialmente constitucional, pensa comigo, está na Constituição, não posso retirar porque afeta a estrutura do Estado. Eu não posso retirar a separação dos poderes. Beleza? Formalmente constitucional, está localizado, mas eu posso retirar porque aquele assunto não afeta a estrutura. E aquele assunto pode ser tratado tranquilamente por normas infraconstitucionais. Até aqui, beleza? Antigamente aparecia nos livros, falar do meio ambiente, da família, do índio. Do meio ambiente, pode ter legislação especial sobre o tema. Da família, tem o Código Civil. Do índio, tem o Estatuto do Índio. Então seriam temas que eu posso retirar sem afetar a estrutura do Estado. Tranquilo? Antigamente era isso. Beleza? Antigamente era isso. A moça está dizendo não. Antigamente era isso. Agora, olhem para mim o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Os senhores concordam que aí está direitos e garantias individuais? Então, se eu for lá na família, vá no tópico família na Constituição. Família. Onde está a família protegida na Constituição? Onde está o tópico família? 226, né? Então tá lá. Família, artigo 226. Família, vovó, titia, não sei quem, família. Muito bem. 226. Áureos tempos, camisa de Vênus, Barão Vermelho, Titãs, Legião Urbana, Praça Pôr do Sol, Hotéis Raposo Tavares. Família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Casamento civil, casamento é civil, gratuita celebração. Parabéns, casamento religioso, tem efeitos, para efeitos tal. Pessoal, em algum momento aí, nesse tópico do artigo 226 da família, falar que família tem que ser entre homem e mulher? Leia antes de falar. Artigo 226, fala alguma coisa de família ser a junção de homem e mulher? Onde está isso? Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. É isso que tem aí? Beleza? Tem mais alguma coisa? Chequem, sim, sem pressa. Você tem mais algum artigo que fala homem e mulher? Artigo? Parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Está falando homem e mulher. Beleza. Quem mais? Então, tudo bem até aqui, moçada? Joinha? Então, no artigo 226, você identificou em alguns parágrafos homem e mulher. É isso? Mas imagine que você está advogando para um casal homoafetivo. Qual seria o fundamento dentro do artigo 226 ainda? Para você admitir entre família, entre pessoas do mesmo sexo, ou sem marido e sem mulher. Eu posso ter uma família só com o homem e os filhos? O homem, o pai, os filhos, porque a mãe morreu?
Posso ou não posso? Posso ter só uma família de uma mãe porque o marido foi comprar cigarro e não voltou? Ficou a mãe com os filhos? Posso ou não posso? Rápido. Tá, agora tem algum parágrafo da fundamento a isso que eu estou falando? Que pode ser entre homens, mulheres, crianças e filhos, e pais e filhos, etc. Estão dizendo para mim, parágrafo 4º, é isso? Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Tem mais algum? Não tenham pressa, é a segunda fase, filho. Estamos só olhando o artigo 226. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, planejamento familiar e livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte da instituição, oficiais ou privadas. Quer dizer, o Estado não pode fazer laqueadura obrigatoriamente, é isso? No casal não pode? Vocês são contra ou favoráveis à laqueadura obrigatória para uma mãe que tem 3 filhos e tem HIV? Eu não quero me manifestar. Parabéns. Não acabei a questão do sexo ainda, filho. Tem algum outro parágrafo para você fundamentar para a união estável de pessoas do mesmo sexo? Que é um tema da moda, né? Não. Vamos ficar só na Constituição por enquanto. Deixa do ECA de canto aí para nós. E aí? A pessoa, eu estou lendo aqui, não estou entendendo o que é, não sei. Muito abstrato, muito abstrato. Então, entidade familiar é um conceito mais amplo. Muito bem. Qual seria o fundamento, então? Parágrafo 4º. Mais uma vez aparece o parágrafo 4º, entidade familiar. O parágrafo 8º fala o quê, moçada? O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Na pessoa de cada um dos que a integram. Fala homem e mulher aí, moçada? Não, né? Tá. 226, tá bom. Você percebeu que o artigo 226 dá a ideia de que homem e mulher, beleza? Mas não se exclui pessoas do mesmo sexo ou pessoas de um sexo só. O homem e seus filhos. A mãe e suas filhas. Até aqui, beleza? Joinha? Será que o 227 ajuda a gente também? Artigo 227. Não tenham pressa. Segunda fase. Não tenham pressa. Será que o artigo 227 ajuda a gente nessa questão de ampliação do que é família? A pessoa tem que pensar muito, minha filha? Aqui vai pensar, não é para ficar fazendo peça feito um cachorro doido. É um tema da moda, moçada. Resolução do Conselho Nacional de Justiça determinando que os cartórios realizem casamento de pessoas do mesmo sexo. Caiu um trem desse na prova, quero que você fundamente. E aí? Você vai ter que trabalhar aqui, cara. Ou pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade. Você tem caminho para os dois lados, né, filho? Não se pode fechar os olhos, tem caminho para os dois lados. É lógico que a tendência no mundo é estender e ampliar o conceito de família. 227, tem alguma coisa aí que ajuda a gente para ampliar o conceito de família? Onde está? No caput? No caput. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente, ao jovem, como sua prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de qualquer negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então vocês iriam grifar aí, convivência familiar, é isso? Convivência familiar, iriam aí buscar colocá-la a salvo de discriminação? Sim ou não? Rápido. Sim, quanto mais argumentos, melhor. Ah, professor, eu ia colocar a dignidade da pessoa humana. Esse a gente já sabe que você vai colocar, filho.
Nós vamos procurar aqui, nesse pedacinho aqui. Tem mais algum? Parágrafo, algum inciso, para você justificar a ampliação do conceito de família, ou de entidade familiar, ou união de pessoas do mesmo sexo? Eu sou contra, cala a boca. Não quero fundamentos aqui para aquilo que já é realidade, filha. Aliás, tem um texto na Veja de um cara que questiona, que critica. É engraçado, tem um texto no final elogiando a posição do Joaquim Barbosa e um no meio criticando. Coisa louca, né? Mas aí, qual outro fundamento, moçada? 227 já foi. Tem mais algum? Tem algum impedimento aí para adoção? Pessoas do mesmo sexo? Um cara solteiro pode adotar? Se um cara solteiro pode adotar, um casal de homens pode adotar? Ou um casal de mulheres? Se um pode, dois pode também, né, porra? Só pensar um pouco. Entendeu? É o tema da moda, entidade familiar. Beleza? Então pensa comigo. Família. Eu vou ter que olhar se é uma questão sobre o tema, artigo 226 e 227, tranquilex. É norma formalmente constitucional? Antigamente era norma formalmente constitucional. Só que você começa a ler e começa a entender que tem direitos vinculados a esse tema família, aquilo que era uma norma formalmente constitucional, quando você atela um direito a ela, virou materialmente, virou o quê? Cláusula o quê? Cláusula pétrea, cara. Aquilo que antigamente era apenas formalmente constitucional, quando eu estabeleço algum tipo de direito a ele, aquela situação, isso vira materialmente. Meio ambiente. Meio ambiente, antigamente, era norma formalmente constitucional. Localiza o meio ambiente na sua Constituição. 225. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando fala que todos têm direito e vai descrevendo o que é meio ambiente, aquilo que era formalmente constitucional, poderia ser tratado por leis ambientais, virou materialmente. Aquilo que era formalmente virou materialmente. Cláusula pétrea. E lembrem sempre do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Beleza? Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Até aqui tudo bem? Joia. Educação, tá aí? Onde está a educação? Tá bem próximo, porra. 205. Daí começa. Educação, direito de todos. Opa, falou direito. Aquilo que era formalmente virou materialmente. Adivinha? Cláusula pétrea. Você entendeu, filhão? Aquilo que era formalmente, como se vincula a um direito, virou materialmente. Então virou cláusula pétrea. Até que beleza? Professor, então me dá um exemplo bem típico de norma formalmente constitucional, que é só uma questão de localização, é o caso clássico de concurso. Dá uma olhadinha no 242, parágrafo 2º. 242, parágrafo 2º. Esse é um exemplo que hoje, quando cai em concurso, é esse exemplo que cai em concurso. De norma tipicamente formal ou formalmente constitucional. Aí está dito aí? O Colégio Dom Pedro II pertence à órbita federal e fica localizado no município do Rio de Janeiro, é isso? Nada a ver o traseiro com a calça, concordo com vocês. Não sei por que está aí. Deve ser para alguém ter as benesses de ser servidor público federal. Mas concordam que esse parágrafo desse artigo poderia ser retirado da Constituição, que não afetaria em nada a nossa Constituição? Então, por favor, se pedirem para vocês um exemplo de norma formalmente constitucional, é esse exemplo que deve ser citado. 242, parágrafo 2º, eu posso retirar isso aí e o nosso sistema constitucional continua funcionando normalmente. Eu posso retirar o penduricalho que não funciona normalmente o Estado, né, filho? Até aqui, beleza? Joinha? Bom, de classificação das constituições, isso é o essencial para a gente trabalhar para fins de prova. Tranquilex? Tá, pula uma linha. Vamos ver um tema. Aliás, deixa eu só enfrentar aqui uma questão que o pessoal mandou. O pessoal quer saber, estamos com dúvida acerca da distinção entre cabimento do habeas data e IMS no caso de retirada de informações. Nos ajude. Então, Neemias e companhia aí. Põe no seu caderno aí, habeas data e IMS.
habeas data e MS. Vamos comparar os dois, se caiu um desses dois trens aí, seria legal. Professor, o que vai cair? Não sei, qualquer coisa. O que cair, vocês vão responder com certeza. Professor, vai cair embargos de declaração? Não. Petição juntada? Não. Então, habeas data e MS. Então, a pergunta que o Neemias faz para nós aqui tem a ver com informação. Tá? Então, é uma questão que envolve informações do seu cliente. Tá? O habeas data, vai comigo, artigo 5º, qual que é o inciso? 72? Checa para mim, inciso 72. 72 da Constituição. Habeas data, artigo 5º, inciso 72. 72. É isso mesmo? Tá. Tem uma lei abaixo dele aí. Qual que é o número da lei? 9.507, 1997. Pergunto, habeas data é uma petição inicial, sim ou não? Rápido. Sim. Qual é a estrutura que nós vamos usar? Do 282. Mas, por favor, checa para mim no artigo 5º, inciso 72. Está escrito lá, ter acesso, né? Ter acesso a retificar informações do impetrante. É isso? Então, habeas data para que serve? Ter acesso a informações do impetrante. Se for o caso, retirar as informações. Tranquilo? E como isso caiu na primeira fase, pode ser um indicativo que volte a cair habeas data. Já caiu uma vez para a gente habeas data. Tá? É uma peça muito simples. Eu acho que não vai fazer um negócio desse, né? Seria muito simples, né? Mas se fizer, ótimo, né? Vai que ele ficou com medo da gente e peça lá um habeas data. Chega comigo aí. Considere-se habeas data. A linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Grifa para mim, só grifar. Informações relativas à pessoa do impetrante. Informações relativas à pessoa do impetrante. Deu certo? Registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então imagine que eu quero ter acesso a informações que eu não tenho, que estão num órgão público ou de caráter público. Quando se fala de caráter público, pensa, pode ser uma entidade privada que detém informações de caráter sigiloso, do tipo, eu quero saber se eu estou devendo alguma coisa para o SPC. Pergunto, eles negam a informação. Eu quero saber no SPC se eu devo alguma coisa. Percebeu? O SPC é uma entidade privada, mas que detém informações de caráter público. Eu quero saber informações minhas que estão na Receita Federal, na Previdência Social, no Banco Central. Beleza? Eu, impetrante. Joinha pode ser pessoa física ou jurídica, mas eu tenho informações minhas que quero saber naquele órgão público. Daí, a linha B. Para retificação de dados, grifa só retificação de dados. Retificação de dados. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Essa parte final da linha B é um lixo. Porque o habeas data, eu estou usando porque é óbvio que eu quero um meio específico para ter acesso às minhas informações. Tranquilo? Ah, professor, você podia entrar com uma tutela antecipada numa ação ordinária. Se eu vou me valer daquele trem, é lógico que não vou usar do habeas data, né, filho? O habeas data é uma ação judicial. Eu optei pelo habeas data porque é uma ação específica com rito próprio, inclusive que prevê a possibilidade da informação de modo bem rápido, nos termos da própria legislação do habeas data. Aliás, chega para mim a lei do habeas data. Qual que é a lei? 9.507. Vá na lei 9.507. Vá na lei 9.507. Pergunto para os senhores. Aí na lei 9.507, no artigo 1º, ela vai descrever para a gente o que é entidade de caráter público. Parágrafo único. Vamos sublinhar esse parágrafo único. Se cair alguma pergunta na sua prova que fala de habeas data, em entidade de caráter público, a lei traz um conceito legal do que é habeas data, né, filho? E se a lei traz um conceito legal, a gente usa o conceito da lei, né, filho? Não fica inventando moda. Tudo bem? Eu posso parafrasear, eu posso dizer, são informações que estão em um órgão público, assim disciplinado na lei tal que em verbis diz, copia e colo, beleza? Ou posso parafrasear o texto que aí está. Aí tudo bem? Chega para mim se nessa lei é dito que é uma petição inicial, que eu tenho que esgotar um prazo. E isso caiu na sua primeira fase, filho.
Se cai na primeira, pode cair na segunda. É uma peça típica constitucional, a gente não tem como errar um trem desse. E aí? Artigo 8º, parágrafo único, é isso? Vocês estão com a lei, eu não estou com a lei. Vocês estão com a lei. É isso? Diz lá que é uma petição inicial, que eu tenho que pedir administrativamente, tem, né? A entidade pode negar, não vou te dar informação, ou pode passar um prazo sem fornecer, não é isso, moçada? Sublinha isso aí, por favor. Porque isso caiu na primeira fase. Então, pensa comigo. Ah, professor, tem que esgotar a via administrativa? Não é que você tem que demonstrar que você pediu administrativamente. Pediu, negou, já tem um pré-requisito para você ter interesse de agir e propor ou impetrar o habeas data. Tranquilo? Pega o seu livro de prática, por favor. Pega o seu livro de prática e vamos localizar o tema habeas data. Pega o livro de prática. Habeas data. Primeiro está na página 195, é isso? Página 195. Vá na página 195. Livro de prática dessa quinta edição, página 195. Tudo bem até aqui, moçada? Na página 95, perceba lá. A autoridade estadual, dirigentes ou serventuários estaduais ou municipais. Cara, se é uma autoridade estadual ou uma entidade privada que detém informações de caráter público, vai ser para o juiz de direito, né? Se é juiz de direito, primeira instância. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho vara civil de comarca se existir, se não da cidade. Beleza? A autoridade federal. Pensa em autoridade federal. Previdência Social, FUNAI, Caixa Econômica Federal. Beleza? Entidades federais. As típicas de prova. Banco Central, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Receita Federal. Adivinha? Para o juiz federal. Lembra do endereçamento? Excelentíssimo senhor doutor, juiz federal, da tracinho vara. É vara? É vara. A tracinho vara, civil, não é comarca, é seção. Mas é vara, beleza? Da seção judiciária ou subseção, se houver subdivisão. Até aqui, beleza? Mas é vara civil, dá tracinho, vara, seção ou subseção. As capitais têm seções, beleza? Em alguns estados tem subseções. Tem subseção de São Bernardo, subseção de Jundiaí, etc. Até aí, beleza? Joinha? Tá. A autoridade do Tribunal Regional Federal ou juiz federal vai para o TRF. Se vai para o TRF, nós vamos endereçar para o presidente do TRF, beleza? Ministro de Estado, já caiu na sua prova, por favor, localize para mim artigo 105, deixa o livro de prática aí aberto aí. Vamos no artigo 105, inciso 1º, eu quero que vocês localizem para mim qual que é a linha que fala que cabe habeas data contra ministro de Estado no STJ. B de bola? Pode sublinhar, por favor, porque já caiu em prova. A questão era a seguinte, larga a caneta. Uma senhora quer ter informações dela, ou do marido dela, uma pessoa que tem informações dela, que estavam no Ministério do Exército, no Exército. Daí pediu para o soldado, o cabo, sargento, a última pessoa que negou a informação foi o ministro de Estado de Defesa, beleza? Então, informações dela, da época da repressão, que estavam lá, sob a guarda do ministro da Defesa. Então, você está lendo um enunciado de prova. Quem foi a última pessoa que não forneceu informação? Ah, foi o ministro tal. Aquela pessoa é a autoridade coatora. Beleza? Mas ele vai começar. Apresentei para o serventuário, depois para o juiz, não sei o quê. Última pessoa que me negou, o ministro da Previdência Social. Ele vai começar dizendo que pediu para o gerente da Previdência Social, o superintendente, não sei o quê. Quem, por último, negou? Ministro da Previdência Social. Essa é a autoridade coatora. Beleza? Então lembra, se for ministro de Estado, é para o STJ, já caiu isso em prova. Se é para o STJ, vou mandar para o presidente. Vamos. Vai. Excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Lembra? 2 linhas, fica bonitinho e tal. Até aqui, beleza? Chega para mim se é possível habeas data para o STF.
E, por favor, não fiquem envergonhados de fazer petição para o STF, para o STJ, porque é da nossa área, cara. É da nossa área. E aí? Tem ou não tem? Qual que é a linha? D de dado? Pode sublinhar, por favor. Pode sublinhar, por favor. Então imagine que quem está negando a informação é o presidente da República. Beleza? Tudo bem daqui, moçada? É lá para o STF. Adivinha? Excelentíssimo senhor doutor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Até aqui, beleza? Tá. Habeas data para FGV, aí você anote mais uma vez, que eu já tinha comentado isso antes, mas por favor. Habeas data para FGV é uma ação personalíssima. Para FGV é uma ação personalíssima. Para FGV é uma ação personalíssima. Isso já caiu em prova anterior. Quem tem legitimidade para impetrar? O impetrante. O impetrante contratou um advogado que vai impetrar o habeas data. Beleza? Agora pensa aqui entre nós. Se a pergunta for de acordo com a doutrina e de acordo com a jurisprudência, eu já comentei isso com vocês, a doutrina e a jurisprudência admitem que o CAD, quem é CAD? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, possam impetrar em nome de quem? Da pessoa que está impedida ou morta, não está mais entre nós. O que o CAD quer? O que o cônjuge, ascendente, descendente e o irmão querem? Proteger o nome da família. Se vocês forem pesquisar, salvo engano, é o habeas data número 147, que foi impetrado lá no STJ. Eu tenho uma senhora que quer ter informações do marido dela, que está morto e alguma coisa da época da repressão. E ela quer ter informações. E o pessoal negou informações para ela. E o pessoal disse, quem tem que impetrar é a pessoa. O cara morreu, pô, eu quero proteger a minha família. Ela impetrou. Eu não sei o que Serra, o nome da mulher. Não vou lembrar. É o HD 147. Tá? Nesse HD, a mulher queria obter informações do marido, que já não estava mais, estava interditado, estava morto, alguma coisa assim. E ele não tinha como ele impetrar. Beleza? Então ela impetrou. O STJ falou assim, não, pode liberar as informações para ela. É a materialidade que eu estou dizendo para vocês. Para a FGV é uma ação personalíssima. O impetrante tem que impetrar. Estou alertando os senhores. Se eles mudarem o perfil e perguntarem, de acordo com a doutrina, que já admitia, de acordo com a jurisprudência, tem até esse HD para você pesquisar, que é o HD número 147. Depois cheguem para a gente para confirmar isso aí. Até aqui, beleza? Joia. Deixa eu ver uma coisa. Vamos ver aliás, hoje tem uma lei de acesso às informações públicas, não tem? Sim ou não? Rápido. Qual que é o número dela? É 12.000 alguma coisa. Vê se está no vadão aí. Lei de acesso às informações públicas. Por essa lei de acesso, hoje vocês conseguem saber quanto é gasto do orçamento em certa obra. Quanto os servidores públicos ganham. Ival, quanto você ganha? 13 conto alguma coisa. Líquido dá 9,5, se não me engano. Satisfeito? E vai mudar a sua vida isso? Não vai, né? Agora localiza para mim aí, filho. Onde está, no seu vadão, a lei de acesso às informações públicas? Lei de acesso às informações públicas. Ai, não estou achando. Parabéns. 12.527. É isso? Lei de acesso às informações públicas. Lei de acesso às informações públicas. Tem aí no vadão? Não é a 12.527? Não é 12.527. É Lei de acesso às informações públicas. Tem ou não tem? Não tem? Nem no vadão, nem no vadinho?
públicas. Lei de Acesso a Informações Públicas. 12.527, tem aí? No 2012 tem. 2013 não tem? No Vadinho tem. No Vadinho tem, no Vadão não tem. No 2013 tem isso? 2012 tem. Parabéns, RT. Agora sente e chora, né? Quem tem o Vadinho, tem. Quem não tem o Vadinho, no Vadão não vai ter. Mas aqui entre nós, ó, essa lei 12.527 é uma lei que possibilita as pessoas terem acesso a informações que estão nos órgãos públicos. Beleza? No Vadinho tem, no Vadão não tem, tá? Essa lei de acesso a informações públicas, tem aí, né? 12.527? Tem. Tá sigilosas? Acharam aí? No 2013? Ah, no 2012 tem, no 2013 não tem. Informações públicas. É isso no Vadinho, no Vadinho. No Vadão não tem, não é isso? Não me interessa o que você vai fazer. Eu quero que você tenha acesso a essa lei 12.527. Beleza? Isso é um problema seu, não meu. O que eu estou dizendo para vocês. No Vadinho está que página, filhota? No Vadinho. No Vadinho está na página 268. O que eu quero que você guarde? Ó, se você ler em casa essa lei, o que você vai entender? Tem informações nessa lei 12.527 que continuam sendo classificadas de secretas, ultra secretas, por exemplo. São informações que nenhum de nós vai ter acesso. Tá? Então presta atenção. Não são todas as informações públicas que a gente vai ter acesso. Tem informações secretas, ultra secretas, etc. Tranquilo? Isso está na própria lei. Então essa lei de acesso às informações públicas retém certas informações. Então, numa prova, se cair uma pergunta que envolve informações, primeira coisa, dá uma sapeada nessa lei. Que nessa lei tem informações que a gente não vai ter acesso mesmo. Quanto ao nosso lastro no Banco Central, dos nossos ouros em relação às nossas reservas, não sei o que, não sei o que. Tem informações que você não vai ter acesso. Onde estão os nossos silos militares? As nossas bombas atômicas, que nós não temos. Percebeu? Onde está o OVNI, não sei o que. Nós não temos isso aí. Filhão, tem informações que a gente não vai ter. Tá? Proteção de 50 anos, 25 anos, etc. Ninguém vai ter. Joinha? Agora, é óbvio que eles não vão fazer uma prova tão over assim. Mas, falou de informações do impetrante, que estão num órgão público ou de caráter público, regra, eu vou ter acesso a informações minhas. Não informações de caráter sigiloso do próprio Estado, mas informações minhas que estão no órgão público, eu tenho o direito de obtê-las. Até aqui, beleza? Percebeu? Agora tem informações públicas que o Estado não vai revelar se colocar em risco a própria estrutura do Estado. Do tipo, onde estão nossas reservas, onde estão os nossos sistemas de mísseis, não sei o que, não sei o que, não. Beleza? Joia. Dê uma sapeada depois dessa lei 12.527. Tranquilo até aqui? Tá, vamos para frente. Filhão, habeas data. Chega para mim, então. Aliás, ficou claro que a lei ajuda a resolver a treta? Fala, filha. Certidão negativa de débito. Não, é que eu vou chegar lá. Eu estou só na parte do MS ainda. Aliás, do habeas data, eu vou chegar no MS. Por favor, chega para mim a peça. Onde está a peça do habeas data? A peça do habeas data está lá na frente. Deixa eu ver aqui. A habeas data está na página 271. Página 271 do livro de prática. 271. Muito bem. Habeas data. 271, 272. Até aqui, beleza? Pergunto para os senhores, o habeas data é uma petição inicial. Concordam ou discordam? Concordam, né? Vamos até o modelinho aí. Perceba que lá tem o endereçamento, lá em cima, sem estresse nenhum. E aí vai a dica. Se é alguma autoridade, primeira coisa, olhe no STF. Não é no STF, olha para o STJ. Não é no STF do STJ? Pô, é autoridade federal, Justiça Federal. Não é nada disso, juiz de direito, beleza? Então pensa, informações de um secretário municipal, informações que estão na prefeitura, informações que estão no cartório de registro de imóveis. Essas informações, filho, estadual, beleza? Colocou lá,
Previdência, Receita, INSS, CEF, federal. Beleza? Colocou o ministro do Estado, opa, STJ, colocou o presidente, opa, STF. Beleza? Antes de fazer a peça, já identifiquei a peça, é habeas data. Quem está detendo as informações? Quem é que retém as informações? Beleza? Para identificar qual que é a competência. Tudo bem até aqui? Aliás, o pessoal da equipe de constitucional colocou no Facebook umas dicas de competência no Facebook deles. Eu espero que vocês tenham olhado. Mesmo porque nós fizemos uma escala para cada dia ter informação nova no Facebook da equipe. Então não é de graça que está lá. Agora vê se não abusa também, né? Você vai pedindo para fazer petição. Não, filho, não vão fazer. É para orientar vocês, para ajudar vocês. Mas tem cara que pensa que está na época, e voltou à escravidão, né? Use, filho, vai lá pro negócio. Não é assim, filho. Não é assim. Não é, viu? No espaço de 5 linhas, preâmbulo, né? Lembra o preâmbulo? Você não precisa mais olhar para lugar nenhum. Preâmbulo. Quem propõe o quê em face de quem? Então vamos pensar. Nós estamos advogando para um cidadão X, né? José da Silva, qualificação completa, ou se tiver que colocar qualificação, vou olhar qual artigo. 282, né? Nacionalidade, estado civil, residência, não sei o quê. Lembra disso aí? Tá. Nosso indivíduo, que contratou a gente, né? O indivíduo tal, por meio do advogado que é, subscreve com o endereço aonde? Na rua X. Mas não vou colocar, identificar a rua. Qual que é o artigo que estabelece que nós temos que informar o dado do nosso escritório? Artigo 39, 1 do Código de Processo Civil. Vem propor o presente habeas data. Posso pedir liminar no habeas data? Checa na lei, vê se tem a possibilidade de liminar no habeas data, moçada. Checa na lei 9.507, veja se lá tem a possibilidade de liminar. Qual artigo que me daria subsídio a liminar no habeas data? Eu preciso dessas informações urgentes, porque eu preciso conseguir o passaporte, e as informações para conseguir o passaporte dependem dessa informação X. Será que na lei 9.507 tem algum artigo que dá ensejo a liminar? Ou juiz, liminarmente, ou cabe liminar, ou a liminar? Leiam na lei, se identificar alguma palavrinha, pode grifar. Não tenham pressa, olhem a lei inteirinha. Se tem algum artigo que me viabiliza obter de modo imediato as informações que estão lá no órgão público ou de caráter público. E aí, tem algum artigo na lei aí que trata da liminar, especificamente na lei no habeas data? Não. Tá. Professor, se na prova tiver expresso que eu tenho urgência para obter de modo imediato aquela informação, a correção daquela informação, eu poderia, à semelhança do que é feito com o habeas corpus, que também não tem previsão legal para o habeas corpus, pedir a liminar no habeas data, demonstrando fumus boniuris de periculum in mora? O que você acha? Advogado tem que inovar. O que você acha? Sim ou não? Rápido. Sim. Em casa, já treinou aquele parágrafo do fumus boniuris de periculum in mora? Então, alguns dos senhores já treinaram. Quem não fez tem que fazer isso, cara. Pega fumus boniuris de periculum in mora, que você encontra lá na liminar do habeas corpus, parafraseia e copia. É possível liminar no habeas data a semelhança do habeas corpus por ausência de previsão legal. Tranquilo? Agora, eu poderia pedir uma tutela antecipada no habeas data? Tem alguma proibição para isso? Tem ou não tem? Rápido. Lembra que é possível tutela antecipada na ação popular? Se é possível lá, não poderia caber tutela antecipada no habeas data? O que você acha? Não sei, eu estou pensando aqui, muita informação. Parabéns. Onde está a previsão legal para tutela antecipada? Vai, filho, livro de prática. Aliás, o Vademeco, onde está? 263 do CPC? Eu não sei, estão com o CPC aberto, já são praticamente doutores, colegas.
Está aí? Do 273 do CPC, da tutela antecipada? Professor, quer dizer que eu poderia pedir liminar no habeas data, beleza? Ou pedir a tutela antecipada no habeas data? Pode, não tem proibição nenhuma sobre o tema. Até aqui, beleza? Joinha? Todo mundo junto? Ah, professor, quando caiu habeas data, pediram liminar? Não pediram. Mas quem fez passou do mesmo jeito. Até aqui, beleza? Então já caiu habeas data na prova. Habeas data. Prova 2010.3. Que vocês viram em casa, né? Ou vão ver? A última lição de casa foi até 2010.2. Vocês vão ver ainda em casa. Na prova 2010.3, caiu o tema habeas data. Quem pediu liminar passou, quem pediu tutela antecipada também passou. Lembrem-se, eles não vão tirar ponto daquilo que você colocar a mais. Eles vão tirar ponto daquilo que você não colocar. Beleza? Joinha? Tá. Olha o modelo do livro aí, moçada. Do habeas data. Depois lá, né? Você vai impetrar o habeas data, você coloca os fundamentos. Artigo 5º, inciso 72, Lei 9.507. É uma petição inicial, artigo 282 do CPC. Beleza? Pelos seguintes fundamentos, ou pelas razões de fato e direito a seguir descritas ou aduzidas, beleza? Depois vai lá, do direito, né, filho? Do direito. E às vezes eles querem intimidar vocês pedindo um habeas data para o STF, para o STJ. Mas cabe, lógico que cabe habeas data para o STF, para o STJ, filho. Beleza? Do direito, já sabemos, você vai descrever qual foi o direito que você quer ter acesso que foi negado. Então, quero ter direito a acesso a informações minhas que estão lá na Previdência Social. Pergunto, dá uma olhadinha no artigo 5º. Artigo 5º. Qual seria o artigo, aliás, o inciso do artigo 5º, que fala da proteção da intimidade? Então você quer ter acesso àquelas informações suas que estão no órgão público porque é questão da sua intimidade. Inciso 10, serve, moçada? Artigo 5º, inciso 10. Serve ou não serve? Mas imagine que você quer ter acesso àquelas informações para fazer o seu direito de resposta através de uma ação no jornal, na revista e tal. Poderia usar o inciso 5º também? Pode ou não pode? Rápido. Pode. Artigo 5º, inciso 10, artigo 5º, inciso 5º. Isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana? Saber informações suas que estão no órgão público? Se o pessoal te classificou como terrorista, ou como anarquista, ou como sindicalista? Pode ou não pode? Tá, então tem acesso ao princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3º. Lembra que encaixam. Primeiro, inciso 3º encaixa. Artigo 5º, inciso 10. E pode ser, pessoal, que no nosso habeas data, eles exijam apenas um fundamento, ou dois fundamentos. Beleza? A sua intimidade, a proteção da intimidade. Tranquilo? Ou você quer obter aquelas informações para poder prestar um concurso público. Qual que é o artigo da Constituição que fala de concurso público? 37. Qual que é o inciso? Para você prestar aquele concurso, tem que ter aquela informação X que foi negada pelo órgão Y. Então você quer prestar aquele concurso, porque é assegurado na Constituição você ser servidor público mediante concurso. Qual é o artigo? 37, inciso 2º? 37, inciso 2º. Até aí, beleza? E assim vai, velho. Tranquilo? Tá, então já foi. Todo mundo junto? Beleza. Vamos lá. Não, se você vai pedir liminar, adivinha? A liminar antes do pedido. Então, retomando, ó. Pessoal, na parte do direito. Eu quero ter acesso àquelas informações que estão naquele órgão público para fazer uma defesa minha no STF, no STJ, para conseguir um passaporte, para conseguir viajar. Beleza? Então, eu posso começar. Com relação, foi negado o fornecimento da informação X que inviabiliza o meu direito de viajar. Beleza? Direito de viajar. Então, eu posso dizer que isso afeta o meu direito a lazer previsto na Constituição, artigo tal, tal. Beleza? Isso afeta a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, que se entende por não sei o quê. Isso afeta a minha intimidade, artigo 5º, inciso tal. Tranquilex? E posso, como antigamente a gente fazia, né? Segundo a doutrina, antigamente a gente podia levar livro, né? Segundo a doutrina, o direito a ter informações minhas é um direito pessoal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Caracterizar a pessoalidade, a personalidade e a vinculação às minhas informações do impetrante. Tranquilo? Afirmar que o ato de administração viola os direitos acima descritos e que isso caracteriza uma
inconstitucionalidade não conceder aquelas informações. Até que beleza? Então eu posso fazer um apanhado das legislações e dos artigos da Constituição das leis, beleza? Linkar isso com o abuso da administração e não fornecer a informação, beleza? E fazer uma conclusão. Diante do exposto, verifica-se que há uma inconstitucionalidade no não fornecimento das informações assim assado. Tranquilex? Falei da Constituição, se tiver alguma lei, vou procurar a lei para descrever e vou fazer uma conclusão. Percebe-se que existe uma contrariedade à Constituição e no não fornecimento das informações. Essa estrutura, nessa altura do campeonato, você já tem na cabecinha de vocês? Já tem essa estrutura? Citar o artigo, trazer uma doutrina, uma jurisprudência, uma súmula, se for o caso, aquele fato contrariando tudo isso que foi dito e uma conclusão para cada um dos temas? Tem essa ideia na cabecinha? Porque é preciso, professor, eu tenho outro estilo. Filho, eu não quero mudar o seu estilo. O que eu preciso é que você traga os artigos que foram violados, as leis que dão apoio ou descrevem aqueles artigos, a conclusão de que aquele ato de administração contraria tudo isso que você falou aqui em cima. Beleza? Para cada um, se você puder fazer uma conclusão, beleza. Ah, professor, eu vou listar todos, depois eu faço uma conclusão genérica. Diante do exposto, o ato de administração violou a minha intimidade, assegurada na Constituição, artigo tal, o direito ao concurso público, o meu direito ao lazer, percebeu? Mas é sempre bom você demonstrar. Citar o artigo, ver se alguma lei descreve, trazer o fato, dizer que aquele fato é contrário à Constituição. Beleza? Tá. No nosso caso, que a gente podia pedir a liminar ou da tutela antecipada. Se for liminar, fomos bonitos de perigo em mora. Se for tutela antecipada, lembrar do artigo 2C3 do Código de Processo Civil. Depois eu vou pedido. Pensa, se eu pedir liminar, adivinha que eu pedi a primeira coisa? A concessão da liminar. Adivinha, quem foi que negou? Foi uma autoridade pública. Que a autoridade pública se manifeste com relação à concessão da liminar. Esse caso envolve alguém que tem a defesa feita pelo AGU? É o presidente da República? O presidente da República não faz defesa do AGU? Faz ou não faz? Que se manifeste o AGU com relação à proteção, à defesa do presidente da República, assim assado. Professor, eu acho que tem um ato contrário à Constituição, vou pedir também para se notificar o MP para tomar conhecimento o juiz oficie, né, de notícia ao MP, dessa inconstitucionalidade cometida pelo ente público. Posso pedir ou não posso? O que você acha? Pode ou não pode? Rápido? Lógico que posso, pô. Posso, beleza? Depois, a concessão no mérito do direito a ser protegido, a correção, o acesso às informações, manifestação dos imbecis com relação ao mérito. Até aqui, beleza? Difícil isso, moçada? Mas vamos olhar no modelo, ver se tem alguns artigos pintados na lei. Veja no modelo de prática aí. Notificar o coator sobre os fatos narrados. O artigo 9º da Lei 9.507 está pintadinho, por favor? Vamos usar aquela cor que tem que aparecer no pedido. Cada um tem a sua. Se perguntarem para você se você fez cursinho, o que você vai falar? Não tinha dinheiro. Sou uma pessoa carente. Agora, bem, você não vai com a Louis Vuitton, com o Rolex, né? Com a calça nova, né, caralho? Finge que é pobre, né? Artigo 9º, está pintadinho, por favor? Está pintadinho? Beleza. O artigo 12, oitiva do MP, está pintadinho, moçada? Vamos pintar então com aquela caneta que identifica os temas que tem que constar no pedido, né, moçada? Beleza? O artigo 13, está aí, fornecimento das informações, tal, está pintadinho já? Pessoal, intimidade tem valor? Não. Qual o valor que nós padronizamos? R$1.000. Beleza? Valor da causa, R$1.000. Até que beleza? Local e data, advogado, tal. Aliás, nesses termos pede deferimento, né, filho? Nesses termos pede deferimento. Local e data, advogado, OAB número tal. Todo mundo tranquilo? Habeas data, reza para cair um trem desse. Seria muito legal de cair. Não se intimide de fazer habeas data para o STF e para o STJ. Quando caiu, era habeas data para o STJ. Beleza? E serão 1 ou 2 fundamentos? Isso. 1 ou 2 fundamentos, só que você vai trazer o máximo de informações. Até aqui, beleza? Tá. Habeas data é uma ação personalíssima. Uma ação personalíssima tem a ver com a pessoa do impetrante, tem a ver com a pessoa do impetrante. Ação personalíssima tem a ver com a pessoa do impetrante. Pessoa do impetrante. Beleza? Até que joinha? Beleza? Importante, o habeas data, ter acesso e retificar informações. Ter acesso e retificar informações.
Agora, respondendo a pergunta do pessoal que tem dúvida sobre o sistema, ter acesso a retificar informações. Informações essas, moçada, que vão permanecer naquele local. Essas informações ficam naquele local, filhão. Essas informações, elas não vão sair de lá. Então, pensa comigo. Eu quero ter acesso a informações minhas que estão na Previdência Social. Imagine que eu recebi em casa um comprovante dos anos que eu tenho vinculados à Previdência Social. Até eu pedi uma certidão para ser averbada lá no MPF, do tempo que eu tenho fora, para ser averbado, para contar junto com o tempo que eu tenho lá no MPF. E fui buscar a certidão. E lá está escrito, Edivaldo da Silva Oliveira, RG, CPF, sexo, indefinido. Não, filho. Não, aqui é facão, aqui é macho. Pergunta para Rosa, é macho. Tá errado essa porra aqui. Pedi para eles, ó, filhão, você pode corrigir a bagaça aqui, ó. Tá indefinido, põe sexo M masculino. O cara fala assim, faz uma petição naquele protocolo assim, assim. Beleza. Fiz a petição. Quantos dias eu tenho que esperar, moçada? Olha na lei e me diga, não olha para mim. Quantos dias eu tenho que esperar? Fiz uma petição pedindo para corrigir as informações. Você tem que fundamentar de acordo com a lei, filho. Eu acho que é de achar morrer um burro. Olha na lei e me diga, quantos dias eles têm para retificar as informações minhas? 15 dias? Imagine que passaram 15 dias, os caras não retificaram. Filhão, eu dei mais 15 dias. 30 dias. Passou mais do que o prazo necessário. Sim ou não? Rápido. Eu vou lá, o cara fala assim, ó, é o seguinte, você tem um protocolo aí? Tem. Eu não vou modificar. Não vou modificar, seu sexo vai continuar indefinido. Vai procurar seus direitos. Tudo bem. Eu não preciso de liminar, mas eu vou pedir uma liminar no habeas data na Justiça Federal para modificar de indefinido para sexo masculino. Vou juntar minha certidão de nascimento dizendo que eu sou macho. Beleza? Tranquilex? A foto da minha mulher dizendo que eu sou macho. Uma declaração, amor, eu te amo, você é macho. Beleza? Se fecha. E vou impetrar meu habeas data, adivinha? Na Justiça Federal. Até aqui, beleza? Tudo bem até aqui, moçada? Pergunto, eles vão corrigir. Edival, machão. Não, não, é só macho, filho, macho. As informações vão sair da Previdência, rápido? Vão sair de lá? Vão continuar lá. As informações ficam lá. Eu quero ter acesso e corrigir as informações que estão lá, cara. Estão lá, não vão sair de lá. Ah, professor, quer dizer que se, por exemplo, eu sou estagiário, entrei no átrio do fórum, na entrada do fórum, e na parede estão fixadas os meus antecedentes criminais, para qualquer pessoa ver. Isso é constitucional ou inconstitucional? Rápido. Inconstitucional. Viola a intimidade? Rápido. Viola. Eu pedi para o diretor do foro, senhor juiz diretor do foro, tire meus antecedentes criminais. Isso não é para estar lá. Ele fala assim, ah é? Ah, você tem vários estelionatos, né? Você é um estelionatário. Vou deixar lá para você ser exemplo para os outros. Constitucional ou inconstitucional essa ação do juiz diretor do foro? Inconstitucional. Essas minhas informações vão ser... Vou entrar com fazer o pedido, negou, adivinha, liminar no habeas data, para retirar as informações. Até aqui, beleza? Todo mundo junto? Tá. Retirou as informações. Essas informações vão ficar no banco de dados da polícia e do Poder Judiciário. Lá estão as informações. Eu quero retirar do local inadequado. Se esse retirar é habeas data ou MS? MS, cara, porque eu quero retirar do local inadequado. Beleza? Então agora a pergunta lá do Neemias. Filhão, mandado de segurança. O individual, vamos pensar no individual. Artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição. A lei, você já sabe, né, filho? 12.016 de 2009. Nesse caso, eu quero proteger meu direito líquido e certo? Direito líquido e certo, nesse caso que eu contei lá do estagiário, é proteger a minha intimidade. E eu quero fazer o quê? Retirar do local inadequado. Eu quero retirar as informações. Retirar do local inadequado. Ah, professor, na prática existe muita fungibilidade, né? Só que na prova da ordem não tem fungibilidade. Retirar do local inadequado. Quero retirar as informações do local inadequado. Esse exemplo já caiu em primeira fase. É aquele caso, você acessa a página da Receita Federal,
E quando você acessa, está lá a sua declaração de imposto de renda. A sua declaração de imposto de renda tem que estar nos dados da Receita? No banco de dados da Receita? Tem que estar ou não está? Rápido. Tá, mas na página inicial para todo mundo ver quanto você ganha? Quais são os seus bens? Óbvio que não, você quer retirar as informações do local inadequado. Retirar, para ver, segurança. Ter acesso e corrigir, habeas data. Pergunto, senhores, na Constituição está previsto o direito de certidão? Pergunta, certidão, né? Onde está o direito de certidão na Constituição? Artigo 5º, inciso 34, a linha B, é isso mesmo? Chega comigo, artigo 5º, inciso 34, a linha B de bola. Muito bom. Tudo bem daqui, moçada? Artigo 5º, inciso 34, a linha B de bola. O direito de certidão, pergunto, é um direito? Rápido. Sim ou não? Rápido. Sim. É um direito livre e certo? Sim, filho. Eu quero que seja fornecida a certidão e foi negada aquela certidão negativa de débito ou de tributos, etc. Negou, a autoridade pública negou, ela é a autoridade coatora, maneira de segurança, porque eu quero exercer o meu direito, pegar a minha certidão negativa de tributos, de débitos, etc. Até aqui, beleza? Vê se deu certo. Habeas data, só o impetrante terá as informações dele ou retificar as informações dele que vão permanecer naquele local. Beleza? Joinha até aqui, moçada? Retirar informações do local inadequado. Maneira de segurança. Proteção do quê? Por exemplo, da intimidade. É lógico que ele não vai fazer uma prova tão capciosa assim. Mas se você guardar, ele coloca lá, o impetrante, informações que estão no órgão público, retificar informações que lá vão permanecer, habeas data. Ter acesso a informações, habeas data. Eu quero uma certidão. Certidão é um direito. Maneira de segurança. Até aqui, beleza? Conseguimos até aí? Tranquilo? Então, pessoal, lá de, não sei de onde, lá o Neemias e companhia, está respondido aí a dúvida de vocês. Se ficar mais alguma dúvida, pode perguntar que a gente está aqui na área. Deixa eu ver que oração, chupa Corinthians. Professor, confiante na aprovação, você é um mega professor parceiro, grande abraço. Ô Brunão, vou entender isso como elogio. Beleza, obrigado. Estamos na área, filho. Pula uma linha, anotem. Vamos começar num tema que a gente vai começar e terminar amanhã. Mas eu quero começar já. Deixa eu ver aqui no meu cronograma. Isso mesmo. Vamos ver então lá. Intervenção federal. Nos dois casos são duas petições iniciais, né? Mas o mandado de segurança já estão careca de fazer. Fizeram dois já, pô? Ou fizeram um já, né? Vamos para frente. Quando se fala em intervenção federal, intervenção federal. Intervenção federal está regido do artigo 34 ao artigo 36 da nossa Constituição. Intervenção federal está do artigo 34 ao artigo 36. Tudo bem? Como é que a doutrina classifica o tema intervenção? Ela classifica em letra A, intervenção comum, que é aquela prevista lá no artigo 34. Então, o tema é intervenção federal, né, filho? Comum, artigo 34. Me diga no artigo 34 aí, intervenção de quem em quem, moçada? Quem intervém em quem? A União em quem? Nos estados, a União no Distrito Federal. Então, grifa, União, Estados, DF. Falou intervenção federal, é a União que vai intervir em quem? Nos estados ou no DF. Essa intervenção federal comum, que depois a gente vai explicar qual é a classificação doutrinária que existe sobre o tema. Até aqui, beleza? Tá. Então, intervenção federal, artigo 34, comum, União, nos estados, União no Distrito Federal. Até aqui, beleza? Letra B, intervenção federal, anômala ou incomum. Está aonde? No artigo 35, na sua segunda parte. Checa para mim, segunda parte ou a parte final do artigo 35.
Beijo para Flávia e para Carla aí de Aracaju. Pessoal maravilhoso, nos recebeu muito bem da última vez. Vamos ver se nesse segundo semestre eu dou um pulo aí. Vê que a agenda está meio apertada, viu? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Beijo para a galera de Aracaju. Então, anômalo em comum, artigo 35, segunda parte. Me diga, intervenção de quem em quem, moçada? Eu quero união. Segunda parte, a parte final do artigo 35. Isso, então, peraí, você vai sublinhar apenas. Intervenção da União, preste atenção na prova. Da União, aonde? Em municípios localizados em território federal. É isso? Território federal, quando está expresso aí na Constituição, não é a extensão do nosso território, não é território nacional. Território nacional é uma coisa, território federal é outra coisa. Território federal seria uma unidade espacial que hoje não existe. Não confunda território nacional com território federal. Território federal era uma unidade espacial que existia antigamente. Eram locais longínquos, bem longe, que ninguém queria ficar. Quem ficava lá e tomava conta era a própria União. No meu tempo de escola, eram 23 estados, 4 territórios do Distrito Federal. Você vê como eu estou velhinho, né? Não, mais ou menos, né? 43, eu estou no primeiro 1/3 da minha vida. Vou chegar até 120 alguma coisa, quase 100. Tá bom, né? O pensamento é esse, porra. Tá gorando já, professor, né? Tá bom, parabéns. Então pensa comigo. Territórios federais não existem mais. O último que existia era Fernando de Noronha, foi reincorporado a Pernambuco. Beleza? Então, território federal não existe mais. Mas, por favor, não vai confundir com território nacional. Território federal. Era uma unidade espacial. Beleza? Eram extensões de terra em locais distintos, longes, né? Bem distintos mesmo. Que ninguém queria ficar lá, quem tomava conta era a União. Beleza? Esses territórios se transformaram em estados-membros. Joinha? Beleza? Fernando Noronha foi reincorporado a Pernambuco. Isso está na DCT, isso aí, moçada. Que Fernando Noronha foi reincorporado a Pernambuco. Mas vamos aqui para mim, ó. Unidade espacial. Então eu pergunto para vocês, hoje, a União pode intervir em municípios? Não. Por isso que é uma intervenção anômala ou incomum. Por quê? Hoje não é possível. Não é possível por quê? Porque hoje nós não temos territórios federais. Hoje nós não temos territórios federais, filho. Agora, se voltar a existir, pode ou não pode? Rápido. Pode. Alguns anos atrás, numa pirotecnia jurídica, o ex-presidente Lula determinou que a União fizesse uma intervenção na área da saúde no município do Rio de Janeiro. Se você procurar no Google, você vai encontrar isso lá. Então, montaram hospitais de campanha lá no município do Rio de Janeiro. Beleza? Hospital de campanha, pessoal da Exército, Marinha e Aeronáutica. Quem serviu as Forças Armadas sabe que o hospital de campanha é para traumatismo, né? Tiro, tropeção, distorção, não sei o quê, né? Machucados em geral, lesões, não é para tratamento de doenças. Mas foi uma pirotecnia. Na época, foi proposta uma ADI, foi através de MP, se não me engano, sei lá que diabo que eles fizeram lá. Sei que o STF, o voto que lastreou o julgamento foi o voto da ministra Ellen Grace, diz o seguinte, não, isso é uma intervenção anômala, porque a intervenção da União em municípios só se voltar a ter território federal. Então, se você quiser ilustrar esse exemplo, quiser pesquisar, é só colocar no Google. Intervenção da União no município do Rio de Janeiro na área da saúde. Põe lá Lula, que você vai encontrar lá a descrição do caso. Ou entra no site do STF e pesquisa isso aí. Então é o seguinte, a União intervir no município, pode ou não pode? Rápido? Não, filho, não pode. Só se voltar a existir territórios federais. Agora precisa prestar atenção no quê? No texto da pergunta. Por quê? Se eles falarem assim, de acordo com o que estabelece a Constituição, o que está escrito na Constituição, intervenção federal vai caber, está escrito na Constituição, filho, da União nos Estados, fundamento, artigo 34. Tranquilo? Da União nos municípios localizados em territórios federais,
Fundamento, artigo 35, segunda parte. Tranquilo? De acordo com o que está escrito na Constituição. Agora, se quer na sua prova, põe embaixo no seu caderno assim, OBS. Observação. Saúde, filhota. Se quer na sua prova, de acordo com a atual divisão geopolítica, põe assim, OBS. Se cair na prova, de acordo com a atual divisão geopolítica, de acordo com a atual divisão geopolítica, a câmera travou? Obrigado, hein? De acordo com a atual divisão geopolítica, você é bobo, né? Desculpa. Pareceu Mr. Bean. Obrigado. De acordo com a atual divisão geopolítica, a União só pode intervir nos estados e no Distrito Federal. De acordo com a atual divisão geopolítica, a União só pode intervir nos estados e no Distrito Federal. Quando se fala geopolítica, tem a ver com localização e poder. Tá? A atual divisão de entes federativos e com relação ao poder que existe, autorizam apenas a União intervir nos estados e no DF. Beleza? Daí você pode pensar o seguinte, aliás, olhe no seu VAD, por favor, e me diga no artigo 34 quantos incisos tem lá. No artigo 34, quantos incisos tem lá? 7, não é isso? A doutrina pegou e classificou esses 7 incisos. Nós vamos colocar no caderno, tá? Então presta atenção. Nós temos 3 tipos de classificação doutrinária de intervenção federal, tá? Eu vou classificar a intervenção federal comum, beleza? Vamos colocar ali, intervenção federal comum. Deixa eu apagar aqui. Como é que pode ser intervenção federal comum? Essa intervenção federal comum pode ser de ofício. Intervenção federal comum de ofício. Intervenção federal comum. Como é que a doutrina classifica? Letra A, de ofício. 2 pontinhos, deixa solto ali. Na outra linha. Letra B, solicitação dos poderes. Solicitação dos poderes. Letra C, requisição judicial. Requisição judicial. Essas são as 3 classificações doutrinárias. De ofício, solicitação dos poderes, requisição judicial. Tudo bem? Pensa comigo. Vamos começar com o mais fácil, começar de baixo. Requisição judicial, incisos 6º e 7º. Requisição judicial, incisos 6º e 7º. Beleza? Tá. Solicitação dos poderes. Inciso 4º. Inciso 4º. De ofício, é o que sobrou, cara. Incisos 1º, 2º, 3º e 5º. Por conta dessa classificação, a gente tem lá, no procedimento, um detalhamento diferenciado. Então, de acordo com a classificação aqui, com relação ao procedimento, vai ser diferenciado. Tudo bem? Nesse momento, eu só quero que você dê uma olhadinha nos incisos. Requisição judicial, inciso 6º e 7º. Tranquilo? Daí, olha nos incisos e me diga, quem pode requisitar a intervenção? O STF pode? O STJ pode? O TSE pode? Dá uma olhadinha no 36, por favor. Lembrando que você tem que ler do artigo 34 ao 36. Tá? O 36 dá dica para a gente? Quais tribunais que podem requisitar a intervenção? Quais podem? STF, STJ e o TSE?
Vamos sublinhar isso aí, por favor? Esses tribunais podem requisitar intervenção para o cumprimento das suas próprias decisões. Quer dizer que o TSE pode requisitar a intervenção, entenda, o uso das Forças Armadas para realizar aquelas eleições naqueles locais longínquos, onde pode ter a ver conflito entre partidários diferentes, ou inviabilizando a votação. Então, pode-se requisitar a intervenção naquele certo estado para viabilizar ou possibilitar uma eleição. Ou o cumprimento de decisão do próprio STF e do STJ. Até aqui, beleza? Mas aqui entre nós, se cair intervenção federal, vai cair uma pergunta envolvendo a de interventiva federal. Olha no artigo 36, inciso 3º. Quando houver violação dos princípios constitucionais sensíveis, cara, ou expressos. Beleza? Todo mundo junto aqui? Depois em casa, vejam aí onde se encaixa cada um deles, porque amanhã eu vou explicar para vocês, o pessoal da manhã, na parte da tarde, como é que é o procedimento da intervenção federal nos casos de requisição judicial ou solicitação dos poderes legislativo e executivo coagidos nas suas unidades federativas, beleza? Então isso aí, quando demanda mais uns 25 a 30 minutos, a gente faz isso amanhã. Tranquilex? Deixa eu ver se tem alguma manifestação de algum canto do universo. Thundercats, ho! Muito bem. Então o Neemias entendeu, o pessoal ficou legal lá, o pessoal de Aracaju está firme com a gente, valeu, pessoal. O Neemias está com a minha procuração a beijar a Carla, a Flávia e as mulheres maravilhosas daí. Achei no vadinho e dizia que no vadinho não tinha nada. Olha lá, a moça está dizendo que achou a lei no vadinho. Parabéns. Então o Alexandre lá, um amigo lá, o cara postou uma foto assim que estava estudando no feriado, tava o gato selvagem, o tigrão era o gato dele. O Alexandre, valeu, filhão. O Alexandre está dizendo que é o habeas data número 147, legitimidade Olga Serra, terceira sessão, relator Arnaldo Esteves Lima, julgamento em 12/12/2007. Beleza? Então, o pessoal de Santos, a minha amiga Sabrina, parabéns, Sabrina. Sucesso aí, viu? Sucesso e felicidade. Cuidado aí, né? Amanhã a gente se vê, então. Beijo, mulherada, tchau pros homens.